ser boca de Deus para a nossa vida aqui. Eu estou muito feliz por você ter aceitado aí o nosso convite. Obrigado. Amém. Por ter vindo para cá. Hoje nós somos um grupo pequeno, mas com certeza vai ter dias que você vai pregar. Eu sei que você está acostumado com uma igreja gigantesca, mas essa não é ainda. Mas vai ter dias que você vai pregar nessa igreja, porque essa igreja já vai ser muito grande também. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, dê um lindo aplauso a Jesus. Recebeu essa vida. Boa noite, paz do Senhor. Amém. Bom, eu sou chorão. Amém. Sabe, quando a gente fala das coisas de Deus, não tem como não emocionar. E uma das coisas, quando começou a falar aqui, desde o início, a oração que você fez, no número de pessoas, a gente fica assim, tem poucas pessoas, mas quantas pessoas Jesus chamou para estar com Ele? 12. E a gente está aqui reunido falando de quem hoje? E começou com quem? Com os 12. A presença de Deus está neste lugar. Amém. Aleluia. Está vazio, as cadeiras estão vazias, mas aqui está cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E a mensagem que Ele me deu, na verdade, às vezes a gente quer, como pastor, a gente quer preparar e escrever aquele monte de coisa, estudar, grego, hebraico e tal, quer impressionar. Mas tanto que eu fiquei pensando nessas últimas vezes que eu recebi o convite, o Senhor falou comigo no meu coração hoje. Ele falou o seguinte: as pessoas que vão estar lá hoje são essas que eu quero usar para levar minha palavra, não só em Orlando, mas nas nações. Aleluia. Tem muitas pessoas que estão se vendo dentro do poço, quando José foi lançado ali pelos seus irmãos rejeitados. Estão ali dentro do poço, mas com um sonho enorme, gigante. Amém. Com promessas grandiosas do Senhor, que foram reveladas, que foram entregues a você. Você está naquele poço se sentindo, cadê? Mas o Senhor já está preparando uma caravana. Amém. Para tirar você daquele local, para levar você talvez para o Egito. Um amigo meu do Egito aqui, obrigado por ter vindo. E foi ali no Egito, numa terra estranha. Aqui é terra estranha para você? Foi ali no Egito, terra estranha, que o Senhor exaltou José. E ele levou ali a promessa do Senhor. Ele criou ali no poço. Então eu vou mostrar algumas fotos depois para vocês. Mas ali no poço, naquela escuridão, ele não via. Mas não é porque a gente não vê que não vai acontecer. É porque Deus está fortalecendo o seu coração para você entender que sempre é Ele. A glória toda é dele. Aleluia. Amém? Vamos fazer uma oração e eu vou começar. Amém? Deus já começou a falar, entendeu? Vamos orar. E abra o seu coração. Peça a Deus, fala comigo nessa noite. Pai Celestial, o Senhor nos trouxe aqui reunidos, Senhor, neste local. E eu creio que a Tua presença se faz manifesta no nosso meio. Vem repartir conosco nessa noite dons, palavras. Não são sermões que vão mudar a nossa vida, mas palavras do Senhor Jesus que vão de encontro, Senhor, ao coração sedento, ao coração que tem fé, ao coração que busca, ao coração que se lança, não importando com quem está do lado, não importando com quem está atrás ou à frente, mas importando em realmente buscar o doce Espírito do Senhor que está nessa noite. Deus, encha cada um de nós, Senhor, nessa noite, e que nós venhamos experimentar algo que Orlando não pode oferecer, Senhor. Por maior que seja o entretenimento, as diversões aqui nessa cidade, Deus, nada se compara, Deus, com o Teu toque nessa noite. Eu sei que tem pessoas que precisam de cura, pessoas que precisam de ver essa luz no fim do túnel, ou pessoas que precisam ser tiradas desse poço, ou pessoas que precisam ser lembradas das doces, das grandes promessas do Senhor. E o Senhor diz: a amargura de estar no poço, ela é simplesmente para tornar as promessas dele mais doces na sua vida. Amém. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que Ele mude a nossa história, nos ensinando a história dele, do Filho do amor do Senhor Jesus, entregue por nós ali na cruz. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Podemos aceitar. Amém. Gente, eu sou de Belo Horizonte. Para quem não percebeu ainda pelo sotaque, vai perceber daqui a pouco, quando eu falar algumas palavras. Waisel. E tá funcionando. Eu nasci em Belo Horizonte
e Belo Horizonte, num lugar muito simples, muito humilde. E ali no meu prédio, a gente morava num apartamento bem pequeno. Tem muito jovem aqui que reclama, né? Não aguento meu quarto, pô. Eu não tinha quarto pra mim. Era meu quarto com meu irmão. Era tudo pequeno, tudo muito simples. E crescendo, a minha mãe levava a gente na igreja, meus pais levavam a gente na igreja. E a gente ouvia as palavras, né? Coisa assim, tinha uma música que o pessoal cantava lá, vem com Josué lutar em Jericó. Eu só lembro que eu tomava beliscão da minha mãe, porque eu e meu irmão a gente ficava brincando na hora da música. E a gente ouvia essas coisas assim, tipo, Ribeiro de Abreu vem com Josué lutar em Jericó. Umas coisas assim, bem loucas, sabe? Pra mim, era tudo muito escuro, sabe? As coisas, às vezes, que a gente ia na igreja, não vai dar certo aqui não, mas eu comprei esse livro, aquela Bíblia que caiu do céu pra mim. E eu levei, numa das viagens missionárias, levei esse livro aqui na Índia, e eu fiz pedir o pessoal para apagar a luz, e comecei a falar com eles assim, essa aqui é a Índia sem Jesus, tudo escuro. E aí eu peguei e abri o... Não precisa, você vai dar? Vamos tentar? Não. Aí, ó, aí ficou melhor. E eu abri o livro assim, e falei assim, isso aqui acontece, ó, a Índia sim, a sem Jesus. Eu falei, quando você começa a ouvir as palavras de Jesus, parece que você começa a fazer mais sentido, você vê mais as coisas na sua vida, você vê mais claramente. E essa luz que começa a brilhar na nossa vida, que na sua vida, na minha vida, veio no momento que nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós precisamos ainda da graça e da misericórdia do Senhor. Essa luz começou a brilhar. E aí a gente começou a ver com mais clareza, mas essa luz não para de brilhar. Vou fechar aqui, pode acender, pastor. Essa luz não para de brilhar. E essa luz, quando vai aumentando, vai mostrando, claro, o nosso coração, mas também vai nos ensinando essa grandiosidade da obra do Senhor ao longo dos anos. Eu nasci em 1983, já falei a minha idade aí. Quer fazer as contas? Meu aniversário está chegando, pode mandar presente. Mas ao longo dos anos, indo para a igreja, ouvindo as palavras, muitas pessoas assim, a gente ouve as palavras da Bíblia muito difíceis, os locais. E tinha um banquinho num lugar onde eu, assim, no pátio do prédio, tinha um banquinho que tinha uma vista. Pode colocar a primeira foto aí. Esse banquinho aí, quando eu mostro para os americanos, eu falo assim, você brincava com macaco? Mas tinha muito tucano ali. Eu sentava nesse banquinho muito simples, eles tinham uma montanha assim, o sol se punha atrás. E eu sentava ali, e depois que a palavra de Jesus começou a fazer mais sentido na minha vida, comecei a entender mais, eu me batizei e tal, eu ficava nesse banquinho orando, e a palavra do Senhor fala, né, que Ele está mandando a gente fazer discípulo em todas as nações. E eu falei assim, gente, Deus, me leva para as nações. Não tinha dinheiro para pegar o ônibus e ir para o centro, mas estava aqui sentado nesse banquinho orando, Deus, me leva para as nações, começando a entender mais e mais da palavra do Senhor. Amém? Amém. Olha a próxima foto. Aí eu mostro um pouquinho mais. O lugar é até bonito, mas quem mora lá fala assim, gente, a gente mora no fim do mundo. 2 horas, quase 2 horas para chegar no centro. E eu lembro que eu orava e ali, foi em Belo Horizonte mesmo que eu recebi palavras do Senhor. Que eu iria para as nações, que eu iria estudar fora, em outro país. E eu só tinha fé, só tinha aquela semente no meu coração. Era forte, viu? Era forte. Qual é a semente que está dentro do seu coração? Você chegou até Orlando, com certeza você chegou até Orlando, porque foi falado palavras para você lá no Brasil. Mas essa palavra que está dentro do seu coração ainda, ela está sendo forte o suficiente para fazer com que vocês rompam os desafios que têm vindo até vocês? Quero falar com vocês que deste banquinho aí, Deus sabe as orações que eu fiz, e também Deus sabe dos lugares que Ele já me levou na vida, né, pelas nações e tal, tudo para servir o nome dEle. Um dos locais que eu fui, a próxima foto, vou contar a história para vocês, a gente vai entender na Bíblia, ó. Essa parte aqui em Israel, Shequem, quando o povo de Israel saiu, né, do deserto, entrou em Israel, esse foi o primeiro local aqui, Shequem, foi onde a Arca da Aliança foi depositada. E as tribos de Israel foram todas se assentando neste local. Aqui foi onde Abraão viveu. Jacó, José, tudo conhece eles conhecem essa região aqui. E vocês conhecem o poço de Jacó? Aqui, ó, foi ali que Jesus encontrou com a mulher samaritana. Olha como que é interessante. Só vou mostrar duas. Eu acho tão interessante o lugar que tem esse Monte Gerizim aqui e Monte Ebal.
Esses dois montes, Deus falou com o povo de Israel assim: olha, de um lado vocês vão falar sobre as bênçãos que eu tenho para vocês, e de outro vou falar das maldições caso vocês não obedeçam. O monte de Gerizim foi onde foi falar das bênçãos. Essa não é uma foto muito boa, porque esse monte na verdade é verde, cheio de árvore, lindo, sensacional. E o monte do lado é seco, deserto. Então Deus mostrou para o povo dele, ele já cometeu o cuidado de Deus conosco, durante de gerações em gerações. É excepcional. Ele deu ali algo vivo para o povo dele ver. Vão olhar para o monte seco, vão ver as maldições. Vão olhar para o monte frutífero, vão ver as bênçãos. Então eu tive a oportunidade de estar nesse local, hoje totalmente tomado por muçulmanos, pessoas que às vezes, sei que é uma igreja aqui, mas até a pessoa que estava cuidando lá da igreja é muçulmana. Pessoas, os cristãos não estão ali, a presença do Evangelho não está ali. Mas Deus me levou recentemente nesse local, pude falar com vários jovens ali, e eles me perguntavam se eu gostava de Maomé. Eu falei, eu gosto de Maomé, mas eu sirvo a Jesus. Eu orei para eles em nome de Jesus. Tive várias oportunidades de falar de Deus aqui, mas seguindo nessa direção aqui, para lá, em direção norte. José, quem conhece José, saiu dali, foi procurar os irmãos dele. A próxima foto. Vou falando, era depois, mas não tem problema não. Esse local aqui, em Hebron, foi onde Abraão, Sara, Isaac, todos eles foram enterrados nesse local. Eu vou contar depois a história que Estevão está contando, mas vai entendendo aí. E hoje, essa é uma das cidades, locais de mais disputa, tem muito conflito, muita gente morre nesse local. Muitos palestinos ali, porque eles disputam esse local assim, com os muçulmanos e os judeus, na verdade, com sangue. Eles dão a vida por este local. Eles falam que é a história deles, é a história deles, é a história do povo de Deus, que eles não vão jamais deixar morrer. Próxima foto. Quando José, eu falei que ele foi rodando, acho que não sei se é um vídeo, mas está com som bem, não precisa colocar não, se quiser colocar a próxima foto. Esse é o poço onde José foi lançado. Vou contando a história porque Estevão vai mencionando alguns nomes importantes. Eu vou só mostrar para vocês esses locais, e tem um motivo pelo qual eu estou mostrando para vocês. Mostra a próxima foto. É o vídeo. Não dá para ver, né? É muito fundo. E para mim eu fico pensando, deve ter, quando eles jogaram, ele deve ter, a Bíblia fala que ele gritava, que ele urrava, e os irmãos ali comendo do lado. Tive a oportunidade de estar ali, assim, um lugar hoje também, presença do Evangelho, não está ali, mas eu creio que é um local abençoado por Deus, que Deus quer manifestar. Esse é o poço. Mostra outra foto. Tinha um pessoal lá, poço. Depois dessa aí, a gente sabe, eu falei um pouco de José, né? A Bíblia conta muita história de Davi. Próxima foto. Davi foi o maior rei que Israel já teve. Essa é a região do templo em Jerusalém. Hoje a gente tem dois grandes prédios ali, que é a Doma da Rocha Dourada e o Al-Aqsa. Esses dois tomados pelo muçulmano. As pessoas acreditam que o Santo dos Santos era ali, onde está a Doma da Rocha. E é uma região assim fantástica. Se a gente acha que Orlando é muito caro, né? Caro comprar uma casa aqui, um apartamento pequenininho lá, 2 quartos, 1 quarto, chuta quanto? Chuta o valor. Alguém arrisca? $500 mil. Quem? Mais, sobe. Hã? Mais. Vai subindo. 3 milhões. Sobe. 7. Sobe. 15. Sobe. Que isso? 20. 50 milhões de dólares. Porque a gente acha que, né, Orlando é disputado, esse lugar é disputado por várias nações do mundo. Mas essa questão do templo é o seguinte: Deus falou com Davi, né, eu quero que vocês se assentarem no local em Jerusalém, que Deus foi guiando o povo de Israel. Quando vocês encontrarem, virem o local que eu vou indicar, é ali que será construída essa casa para mim. Na verdade, Deus até falou, né, onde que eu vou habitar? Ele nunca habitou, na verdade, mas ele decidiu que o nome dele seria associado com este local. E foi aí que, quando Salomão, na verdade, construiu o templo, foi daí, desse local que desceu o fogo do céu. Então as pessoas sabem que tem uma história muito forte de Deus neste local. É um testemunho, não é só para Israel, é um testemunho para as nações, para todos nós. Na próxima foto. Olha o templo aqui, nesse prédio aqui, ó, é o Al-Aqsa. Para os muçulmanos cabe mais ou menos 5 mil homens. Quando eles vão orar, os homens todos querem entrar primeiro nesse,
depois eles vão se assentando aqui nos locais aqui, e depois que eles tomam todos os lugares, as mulheres vêm logo depois. E eu tive a oportunidade uma vez de entrar, várias vezes na verdade, eu entro, parece com eles, né? Eu chego lá, salam aleikum, aleikum salam, e entro lá dentro na boa. Brasileiro, ótimo. Eles amam o brasileiro também. E eu entrei lá, tive vendo assim 5.000 homens se prostrando diante de Alá, e falando que Alá é o grande Deus, e Maomé é o seu profeta. E assim, a gente vê essas coisas, sabendo um pouco mais da história, né, tendo mais conhecimentos, você fica assim, Deus, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Mas eu estou contando coisas históricas para vocês. Vocês vão entender, essa história toda de Deus, a nossa fé não caiu do céu, a gente sabe, do vácuo, não é isso. Tem uma progressão nessa história. E por que a gente conta essa história? Por que Estevão, na verdade a palavra que Deus falou comigo, fala o que Estevão contou. Conta a história que Estevão contou. Que essa história não pode morrer. Não vai morrer. Mas parece que aqui em Orlando a gente olha e vê tudo muito seco. Né? A gente olha só vê entretenimento, o povo só querendo divertir. O jovem para tudo quanto é lado, menos focando. Sabe quando você vai num local desse, você vê 5 homens dentro, só 5 homens aqui. Tem milhares de pessoas que se reúnem. Você vê 5 homens se prostrando e aqui dificuldade de conseguir os homens para vir para a reunião de oração. Chamada para os homens aí, ó. Vamos orar também. Eu sei que as mulheres estão na nossa frente, mas a gente tem que apegar com o Senhor. Próxima foto. Bem, essa é uma foto mais próxima ali da Doma da Rocha. E caminhei ali orando. E próxima, acho que é um vídeo próximo ali. Isso é do Monte das Oliveiras, onde Jesus, a Bíblia fala que de todos os locais por onde ele andou, a Bíblia fala que o costume dele era sempre ir para este local aqui. E aqui é cheio de pardal, né, que ele ensina que, né, 2 pardais valem 1 centavo, mas ele fala assim, vocês valem muito mais do que um pardal. E ele fala assim, o Pai Celestial sabe daquilo que você precisa. E ele não ensinou simplesmente pardal do nada, não, está cheio de pardal nesse local. Então ele ensinou algo do que ele estava vendo. Os discípulos estavam vendo Jesus ensinar algo prático para eles. E ele caminhava aqui, fazia oração o tempo todo, tanto que a gente lê na Bíblia que ele sofria as rejeições. Ele não sofreu só quando ele foi para a cruz. Ele sofreu o tempo todo ali, falava em sinagogas, a palavra está sendo profetizada, está sendo concretizada ou cumprida em mim hoje. As pessoas ouvem com se maravilham, mas querem rejeitar ele, lançar ele de um penhasco. A Bíblia conta lá em Lucas capítulo 4. Mas eu creio que ele sempre orava, ele sempre estava em oração com o Pai, buscando entender. Como homem, ele teve que entender o propósito dele. Como seres humanos, nós temos que entender o nosso propósito. Como eu falei, nasci em 1983, naquele bairro, Conjunto Ribeiro de Abreu. Essa história toda da palavra de Deus, a Bíblia, era escura para mim. Eu não tinha um referencial. Zombava Josué, não está em Jericó, mas hoje eu entendo um pouco mais, passei por esses locais. Não que você tenha que ver para crer, mas é melhor crer e você vai ver. Amém? Essas coisas que eu estou contando para vocês é porque é o seguinte: por que Deus está contando essa história hoje aqui? Por que está me usando para contar essa história aqui hoje? Porque Ele quer consolidar algo dentro do seu coração. Amém. Porque Ele te chamou aqui para fazer discípulos em Orlando. Amém. E não é só em Orlando, não. Como eu falei, Deus tem uma unção sobre este local, pastor. Amém. Que vai expandir para outras nações. Já está expandindo. Olha, Cuba, Egito, estão aqui nessa noite. Amém. Os brasileiros, eu creio, nós, a maioria aqui nesse local, temos um chamado. Nós viemos para a América por um chamado de Deus. Amém. Um chamado do Senhor aqui. E olha, foi neste local em Jerusalém que a palavra do Senhor começou a prosperar. E não foi bonito, não. Os discípulos saíram sendo repreendidos. Vamos falar de Jesus? Eram repreendidos. Vamos falar de Jesus? Eram açoitados. Vamos falar de Jesus? Eram zombados. Vamos falar de Jesus? Eram ignorados. O que acontece com a gente quando a gente quer falar do Senhor Jesus, da palavra? Chama para a igreja. Você foi para Disney ou não? Sei lá, a gente fala Disney, Holanda. Disney não, a gente fala toda hora aqui em Holanda, né? Não tem como não falar, mas tanta rejeição que a gente sofre, a gente acaba pensando assim, sabe que a palavra do Senhor mesmo? É isso tudo que ela disse, né? Olha, a história de Estevão é fenomenal. O que Estevão viu no final, todos conhecem, a maioria. Se não conhecem, vão conhecer mais hoje. Ele conta lá, no meio dos líderes religiosos que rejeitaram Jesus, ele começa a contar essa história. Ele estava pregando, milagres estavam sendo feitos através da vida dele.
Ele começa a contar a história de Jesus, mas ele volta lá atrás em Abraão. Por que eu mostrei essas fotos tudo? Porque nesse discurso de Estevão, eu recomendo todo mundo que quer fazer discípulo, não memoriza palavra por palavra, mas entenda esse discurso que ele está dizendo aqui. Que ele começa a falar diante de líderes religiosos. Você já se imaginou falando de Jesus para os líderes daqui de Orlando? Aleluia. Já se imaginou? Estevão nunca imaginou que ele estaria um jovem diante de líderes religiosos ali, tipo, dando uma lição para os caras. O Guilherme Pio, que nasceu em Belo Horizonte, Ribeiro de Abreu, eu nunca imaginaria que eu passaria por esses locais. Já estive, eu morei, estudei na Inglaterra, eu sentei no trono da rainha lá. Se eu contando essas coisas, eu falei, nossa, que legal, olha, a melhor e maior coisa que aconteceu na minha vida foi ter realmente aberto a palavra do Senhor e ter recebido a luz dele para a minha vida. Amém. O perdão dos meus pecados, ter cancelado a minha dívida com Deus, a minha dívida eterna que estava lá diante de Deus o tempo todo, a minha dívida foi cancelada. Essa é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E a melhor coisa que aconteceu na sua vida é isso também. Mas olha, você só vai querer falar de Jesus, você só vai ter desejo para falar de Jesus com outras pessoas quando Jesus se tornar tudo para você. Quando ele não é tudo para você, as pessoas sabem. Porque você vai falar de Jesus, sabe quando? Quando é conveniente. Quando tem dinheiro na sua conta bancária, nossa, Jesus é bom demais, meu irmão. E quando não tem, pô, Jesus, vou falar fala Deus com a gente. Fala pra gente que o Senhor está acima de tudo, de dinheiro, de finanças, está acima de Orlando, esses poderosos que tem nessa história. O Senhor está acima de tudo e a sua palavra está acima de tudo. Olha, Deus usou pessoas que magnificaram a palavra dele acima de tudo e de todos. Amém. Quer ser usado pelo Senhor? Quer ver milagres, quer ver sinais, quer ver prodígios, quer ver maravilhas? Magnifica a palavra do Senhor no seu coração. Aleluia! Começa a entender que, olha, tem uma história. Você nasce com uma história que realmente estava fazendo você afundar. Mas aí quando você começa a entender a palavra, a luz do Senhor começa a brilhar, a sua história muda. Aleluia. Nessa noite tem gente que está tendo a história Aleluia. mudada. Eu creio. A minha história está sendo mudada nessa noite, aqui, neste local, porque eu sei que tem uma unção de Deus, Aleluia. que me faz querer amar essa palavra acima de tudo. Aleluia. Falei que eu sou chorão. Amém. Sabe por que eu estou chorando? Ele fala assim lá no capítulo 7, versículo 52: vocês, os profetas e os seus pais, perseguiram e mataram todos aqueles que anunciaram a vinda daquele que é justo. E este vocês o traíram e vocês o mataram. Vocês que receberam a lei dele, a lei dos anjos, não a mantiveram. E aí Estevão, falando isso tudo, né? Pequeno Estevão, de frente àqueles homens grandiosos, eles ficam com raiva. Estevão parece que ele sabia a história do povo de Israel mais do que aqueles líderes religiosos. Ele começou a falar, ele falou sobre Abraão, nosso pai, no início do capítulo 7. Ele fala depois que Abraão foi pai de Isaac, que depois Isaac foi o pai de Jacó, e depois dos 12 patriarcas. Ele vai contando a história do que aconteceu com José, quando ele foi levado para o Egito. Ele vai contando a história de quando Moisés nasceu. Olha, Moisés foi um dos primeiros também que previu a vinda do Messias, quando ele disse lá que Deus levantará para vocês um profeta como eu. E lá em Deuteronômio 18:15, Moisés fala com o povo de Israel: Deus vai levantar um profeta, e este profeta vocês devem ouvir tudo o que ele diz. Quem é esse profeta? É Jesus. É Jesus. Olha, lá capítulo 7, versículo 54, fala que eles, ouvindo essas palavras, né, que ele estava falando, vocês mataram aquele que Deus enviou. E eles com raiva, e ele fala, a Bíblia diz assim, mas ele cheio
do Espírito Santo olhou para o céu. Olha todo mundo para cima. Para de olhar para baixo, para de olhar para o plano, para de olhar para as suas circunstâncias, para de olhar para a sua conta bancária, para de olhar para quem te magoou hoje de manhã, ontem. Ó, Deus está falando que alguém está te ferindo muito. Deus fala assim, ó, olha para cima. Amém. Olha para cima. Aleluia. Porque para você perdoar essa pessoa, não sei quem é, mas para você perdoar, você só vai entender quando você entender o perdão dele para a sua vida. E Deus, ó, se você liberar, Deus vai fazer você caminhar mais leve. Libera perdão para essa pessoa em nome de Jesus. Seja livre, tem paz do Senhor sobre a sua vida. Paz do Senhor. Olha para cima. Ele fitou os olhos dele para cima, sempre para cima e de novo para cima. Você está no bolso, você não consegue. Se você olha para o lado, você vê parede. Se você olha para o outro, você vê parede. Mas se você olha para cima, dá para ver um sol aí. Dá para ver, olha para cima. Aleluia. Porque você olha, tem parede. Tem parede, ó. Aleluia. Olha para cima assim, ó. Oh, aleluia. Sabe por que o Senhor faz isso? Para te mostrar que a sua dependência é só dele. Aleluia. É só dele. Você não vai conseguir sair do poço, ele vai te tirar. Ele vai te tirar. Ele olhou para cima. Ó, Deus, fala conosco nessa noite. Jesus, o Senhor é maravilhoso. Ó, Jesus, olha o que ele viu. Ele viu a glória do Senhor. Olha, já viu fogo de artifício na Disney? É bonito, bacana, né? Mas a glória do Senhor não tem nada que se compare. Deixa Ele revelar a glória dele para você nessa noite. Sabe por quê? Se Ele revelar a glória dele para você, se você tiver um relance dessa glória, vai ser o suficiente para você sair daqui e querer falar de Jesus até com as paredes aqui, até com os carros que estão no estacionamento. Jesus é bom, está fazendo uma grande obra no nosso coração nessa noite. Olha, Jesus, Ele viu Jesus em pé à direita do Pai. Aleluia. Oh, Aravassubi Eu comandai. tenho tanto desejo de ver Jesus. Aleluia. Glória a Eu Jesus. já fui nesses lugares e eu sempre oro. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Jesus, aquele que me perdoou, que sofreu por mim para me dar nova vida. Olha, eu sei que quando eu estava sentado naquele banco, quantas vezes eu via totalmente limitado, quantas vezes eu via totalmente pequeno, jamais podendo fazer alguma coisa de bom na vida. Mas jovem, você que está aqui hoje, Deus fala com você. Ele te escolheu para fazer grandes coisas nessa cidade e nas nações. Vocês aqui, ó, Deus escolheu você para fazer grandes coisas. Ele te deu dons, Ele te deu talentos. Mas sabe, você olha e fala, o que está faltando para você realizar o seu sonho? Aí você fala, todo mundo vai falar dinheiro. Não, sabe o que Deus fala? Sabe o que às vezes está faltando para o povo dele? 2 letras: fé. Fé. Aleluia. É fé. O que é fé? Fé não é só pensamento positivo, você fica com a ponta cruzada e fala, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Não. Vai agindo, vai buscando os seus sonhos. Vai buscando os seus sonhos. Vai contra a maré. Todo mundo está indo, todos os meus amigos me mandam mensagem, vamos para curtir, vamos ver. Não, hoje não vou pregar. E se eu falo, eles vão me zoar. Tô nem aí. Eu quero ver Jesus, olha, eu quero ver Jesus de pé. Por que Jesus estava de pé? Pensa o seguinte, todo mundo sentado. Se o Trump entrar aqui agora, todo mundo vai ficar de pé. Eu creio que Jesus estava de pé, porque ele, na verdade, quem fica de pé, quando você fica de pé, quando alguém está entrando, é porque você está honrando aquela pessoa. Jesus, Ele é que deve ser honrado, certo? Olha a humildade de Jesus. A gente é muito arrogante. Nasci em 1983, aí eu ouço pessoas da minha idade falando, a Bíblia é mentira. Jesus, tudo cheio de incoerência. Sabe quem fala isso? Quem não lê. A gente está rodeado de pessoas que são de serviço dura. Muitas pessoas ali vivem um evangelho mecânico. Vão fazer discípulos, sabe quando? Quando tiver um dinheiro que está injetado no trabalho missionário. Não vão falar de Jesus com a pessoa que está ali no Publix. Preferem tirar férias e curtir, ao invés de tentar fazer uma viagem missionária.
que eu estou falando assim? Porque a gente lê a Bíblia, a gente vê só gente radical, cara. Steve era radical. A gente tem duas escolhas aqui em Orlando. Ou a gente vai blend in. O que é blend in? Porque, tipo, vou misturar com o povo, que já está todo mundo aí mesmo, todo mundo gosta, todo mundo vai seguir esse padrão, então eu vou seguir também. Ou você vai ser radical. Aleluia. Os radicais, eles sempre vão sofrer mais. Mas eles sempre vão ter o apoio do Senhor. Amém. Eles sempre vão poder olhar para cima e falar, Deus, ontem eu estou meio, mas hoje eu estou aqui olhando. Amém. Então, Senhor, eu estou recebendo a sua paz. Aleluia. A sua provisão. Deus é que vai abrindo os caminhos para você. Amém. Tudo que aconteceu comigo, que você foi ver nas fotos e tal, não foi acontecendo da noite pro dia, não. Tem uma outra foto que tem uma montanha. Logo depois do vídeo aí, ó. Coloca ela de... A foto de uma montanha, logo depois do vídeo do Monte das Oliveiras. Aí vai vendo tudo de novo, ó. Beleza. Essa aí, ó. Opa, passou muito. Opa, é isso. Esse é o monte da tentação, onde Jesus Cristo foi tentado pelo diabo. E quando a gente lê lá em Mateus 4, né? Que como ele respondeu, é só ele mesmo. Ele respondeu o diabo assim, o nosso acusador que acusa todos os dias. Ele respondeu ele e falou, olha, é só Deus mesmo. Ele olhou para cima, Jesus olhou para cima. E no meio de um deserto, de uma dificuldade, a Bíblia fala que ficou 40 dias e 40 noites sem comer. A gente consegue ficar 40 minutos sem comer. Sabe, ou não consegue ficar sem usar social media, não sei. Jesus ficou 40 dias, 40 noites ali buscando ser cheio, preenchido, fortalecido. Olha, eu tive aqui terça-feira numa reunião de oração aqui à noite. Aí eu cheguei que tinha uma mulher aqui, tinha uma ali, tinha um homem ali. Nós éramos 3, 4, cheguei com um amigo também. E aí você chega assim, pô, o que vai acontecer? O Senhor encheu aqui esse lugar. Nós falamos, comecei ministério com ele, saímos aqui cheios do Espírito Santo. O Paulinho chegou, o Igor chegou também. Olha, não pensa que é o local, não. É a presença de Deus, você chamar a presença de Deus. Olha, é no meio da dificuldade que quando Deus conduziu o Espírito, conduziu Jesus até ali. Não foi para, nesse momento de dificuldade, de deserto, não foi para abater, para destruir ele, não. Foi simplesmente para mostrar para ele, olha, o seu poder, a sua força vem realmente dessas dificuldades, porque aí é ali que eu vou me manifestar. Eu li uma vez os santos, né, os discípulos de Jesus, a Bíblia chama eles de santos. Mas todo que crê em Jesus é santo também, que anda com ele. Eles passaram por muitas dificuldades. A gente não passou nada do que eles passaram. E a Bíblia fala assim, não a Bíblia, essa citação fala assim, eles passaram por tudo que eles tiveram que passar. Sabe para quê? Para experimentar da glória de Deus. O Pedro ficou devendo ali o imposto. E Jesus poderia ter dado muito para ele. Aí veio um fez compensa, ele tirou. Imagina lá. Poxa, daqueles momentos que a gente mais precisa, se a gente tem fé, orando ao Senhor, Ele vai se mostrar fiel. Ele sempre é fiel, Ele sempre é fiel. Ele sempre é fiel, até mesmo no deserto. Ele está conosco. Ele está conosco. Ele está com você. Põe essa próxima foto, amigão. Lembra do banco? Eu lembro do banquinho. Qual era o seu lugar de oração, talvez, um tempo atrás? Olha onde é o seu lugar de oração hoje. Deus está te movendo. Amém. Então vamos entender que Ele está movendo, sim. Talvez não do jeito que você quer, na velocidade que você espera. Mas Ele está te movendo. Amém. Quantos aqui já moveram do banquinho para Jerusalém? Espiritualmente falando, levanta a mão. Ou quem está no banquinho, no sentido assim, você ainda se vê lá no banquinho onde você ainda não vê as promessas do Senhor. Se você é essa pessoa, levanta a mão, você não vê as promessas do Senhor. Você não está vendo, ainda está no banquinho. Está entendendo que eu estou? Se você ainda está... Vamos espiritualizar isso aqui. Ó. Se você ainda se vê no banquinho, só orando, você não vê assim, promessas do Senhor, coisas boas do Senhor na sua vida. Eu não vou pedir para você levantar, não. Fica aí. Mas se você é aquele que está se movendo, você está caminhando. Eu acho que a maioria que está todo mundo fazendo. Vocês estão caminhando. A gente está caminhando. Deus, você não podia prever onde você estaria há 2 anos atrás. Pega a sua vida 2 anos atrás ou 3 anos atrás.
Você poderia prever a situação que você estaria hoje? O local que você estaria hoje? As pessoas que você conhece hoje? Não conhecia você, não conhecia você. I did not know you. I did not know you. Maybe I did, didn't I? How long did I know you, Priscila? Quanto tempo? 3 anos? Não poderia imaginar, são pessoas que trabalham ali comigo. Então daqui a 3 anos você vai conseguir prever onde você vai chegar? Não. Mas sabe o que vai determinar? A sua fé. Amém. Deus, eu creio que nessa noite, se você se viu ali no banquinho, Deus vai te mover para frente. Se você está se vendo em Jerusalém, ou está, estou vendo as promessas do Senhor, mas ainda quero ver mais, olha, eu quero orar. Nós vamos ter um tempo de oração hoje. Amém. Porque é para você ver que Jesus te chamou, ele não errou quando ele te chamou. Você olha e fala, eu? Tem uma foto do mundo aí, ó. A próxima. Uma vida vale mais do que o mundo. Será que a gente tem vivido dessa maneira mesmo? Quando logo antes de Estevão contar o sermão dele, contar a história, na verdade, fala lá no capítulo 6, versículo 7, e a palavra do Senhor continuava a aumentar e crescer, e o número de discípulos multiplicava grandemente em Jerusalém. E muitos dos sacerdotes começaram a se tornar obedientes à fé. A palavra de Deus crescia, sabe por quê? Tinha pessoas radicais ali, ó. Jesus, talvez eu não sei o que eu falo não, mas Jesus na sua vida, Jesus na sua vida, poder de Deus para você, porque falou só, não vão, enquanto o Espírito não descer sobre você, se você não sente que você tem esse poder emanando de dentro de você, clama nessa noite para que o Espírito Santo venha te encher. Você está ouvindo essas palavras por um motivo, é por um motivo que você está ouvindo essa palavra. Olha, eu desejo, será que nós ansiamos ver a palavra de Deus aumentando, crescendo aqui em Orlando? Amém. Salvação alcançando lares. Poxa, vou te colocar no spot agora. Não te conhecia, mas quando a gente se conheceu, começamos a ir na sua casa. Tinha outro, vou falar, tinha santos. Tinha muita coisa, né, que vinha de Cuba. Chegamos lá e tiramos aquelas coisas todas. Começamos a orar pela família. Aí logo ele foi batizado, e logo depois a esposa dele, aí os pais vieram de Cuba, foram batizados, tirou mais santaria lá. Agora a família está sendo mais gente sendo batizada, o cara está trabalhando, ganhando gente para Jesus, e ainda sacrificando, porque tem um trabalho dele ainda. É de você um cara radical, cara. Deus te chamou, não duvida não. Tem um mundo ainda lá fora para ser ganhado para Cristo. Recentemente, quando eu estava na Índia, eu chorava diante do Senhor. Tinha uma igreja que eu fui, eu falei, Deus, eu via milhares de pessoas do lado de fora. Eu disse, gente, cadê os cristãos de Orlando? Os caras estão na Disney, cara. Não estou falando que não pode ir, não. Vai, divirta, jovem, divirta mesmo. Mas olha, prioridades. Qual história você vai querer contar? Tem muita gente contando só happily ever after. Make a wish, todo mundo contando essas histórias. Deus nos livre de contar essas fantasias, Pai. Deus vai começar a enviar pessoas, ó. O Egito está sendo representado aqui nessa noite. Don't you think Egypt needs Christ? Don't you think Egypt needs disciples? Don't you think the disciples in Orlando should go to Egypt? Falei com ele agora, você não acha que o Egito... Hã? Não entendi. Oh, you guys, you speak English? Oh, you don't speak Portuguese? You speak Portuguese as well? Cool. Oh, so he's from Egypt, right there. But anyway, so he just said, ele acabou de falar que o Egito precisa de Cristo. O Egito precisa dos discípulos. Eu ainda falei, o Egito precisa dos discípulos que estão aqui em Orlando. Amém? Amém. É Deus. Aleluia. God's gonna take you so many places. You speak English? Right there. You speak Portuguese? English? God's going to take you to a lot of places. Aleluia. You look at your life and then you go like, I'm sorry, but God is telling me to say something to you. You look at your life and sometimes you feel like so limited. But you know what? God just wants you to be available to Him because He already prepared great works for you. Great things for you that your eye has not seen, that your ear has not heard.
And the only thing that God wants to deposit in your heart today, I believe it's a little seed, it's a word that says, I know you by name. My love for you, that I died on the cross, He died on the cross. No one else could do what I did for you. So God has plans. He has a purpose for you. That it's greater than what happened in the past. You look back and it's like, oh, you were feeling lonely. I don't know if I'm not put you on the spot, but I just want you to see that God cares about you. That He doesn't want you to feel lonely. He wants you to commune with Him, and His Spirit speaks to you. And when the Spirit of God speaks, there is life. And He says that your limitations can be overcome by the power of the Holy Spirit. In and through you, He loves you. He brought you here to hear this. And you know that your story, your history is still unfolding. But as you trust in Him, you'll be able to see great things that He has in store for you. Oh my gosh, so many people will come to you. They will come to you because, do you like to sing? No? No? Yes, you do? Does she like to sing? Does she like music? Do you deal with music? Kind of? What's your favorite song? Which one? I can't think of it right now. Okay, think about it. I think God's going to put you in areas of art, artistic things. That's what I'm seeing, okay? I don't know if you like arts. It could be music. I want to say music. Music is like arts in general. The graphic design, whatever. These are some of the things that I'm seeing for you, from the Lord to you. So we're going to continue to pray these things. Like I said, look, it's somehow like a little bit dark. He's like, what is he saying? But the more you see the light of Christ, the more you open your Bible, the more you see things clearly. I believe that. Do you believe it? Yeah? God loves you. Let's pray. Vamos orar. Olha, a pergunta é: qual é a promessa do Senhor que mais bate forte no seu coração? Paulinho, qual a promessa do Senhor que bate forte no seu coração? Igor, qual é a promessa do Senhor que bate forte no seu coração? Pastor, qual é a promessa do Senhor que você veio para cá debaixo de uma palavra, de uma unção? Qual a palavra do Senhor que bate forte no seu coração? Qual é a promessa do Senhor para a sua vida? Lembra ela agora. Lembra, traz à sua memória promessas do Senhor. Quais são? Qual é? Aleluia, Jesus, tu és santo, ó Deus. As promessas do Senhor. Ó, José foi jogado no poço pelos seus irmãos. Foi vendido como escravo. Foi levado para uma terra estranha. Lançado em uma prisão, sofreu grandemente na mão de pessoas que não se importavam com ele, mas os planos de Deus para ele, as promessas de Deus, não puderam ser frustradas. E nada pode impedir as promessas de Deus para a sua vida de serem cumpridas. Quais são elas? Lembra o Senhor hoje, nessa noite? Você pode falar: Deus, eu realmente estou no poço, não estou vendo mesmo esse sonho grande que o Senhor me deu, não. Eu vou lembrar desse sonho, eu vou lembrar da promessa. Eu vou lembrar, Deus, da promessa que Ele falou para mim. E você lembra, Deus, a promessa que Ele fez para você? Oh, aleluia. Deus, o Senhor me prometeu as nações. O Senhor disse: pede o que queres, que eu vou te dar. Eu quero as nações.
Eu quero ver a palavra do Senhor crescer, aumentar o número de discípulos, aumentar nas nações da terra, Senhor Jesus. Espírito Santo, vamos, irmão, toca mais forte aí, ó, e você vai buscar, vai ter um encontro com o Senhor agora. Vai ter um encontro com o Senhor. Deixa Ele falar com o seu coração. Não sei quanto tempo eu tenho, não, mas é um momento de busca agora. Deus fala que é um momento de busca, sua busca íntima. Ele toca, irmão. Espírito Santo, mova no nosso meio, mova no nosso meio, mova no nosso meio. Saying the people that will come here, they will not leave the same way that they came here, Father. That the people that came here with empty hands, Father, that they will leave with hands filled, Father, from your word, Father. I pray in Jesus' name the hearts that will come here will bow down to your presence, Lord. I pray in Jesus' name that you give English to the pastor, Father. I pray that the pastor will speak English. Eu oro para que o pastor, a unção realmente venha sobre a vida dele e aprenda o idioma, Pai. Eu oro em nome de Jesus, encarecidamente imploro, Jesus. I beg you, Jesus, teach us, teach us a story, teach us your story. Ensina-nos a tua história, Jesus. A tua história, Jesus, é que importa. A tua história é que muda a minha história. De pobre, miserável, pecador, Senhor, em um filho de Deus, em uma filha de Deus. Você é amado de Deus. O Espírito Santo fala qual é a sua dificuldade, qual é a sua limitação, qual é aquilo que tem impedido você de realmente caminhar em novidade de vida, rompendo, porque Deus chamou, olha, os discípulos caminhavam com Jesus, rompendo em fé, rompendo. O obstáculo não vai deixar de vir, mas aqueles que seguem o Senhor Jesus romperão. Eles viverão de graça após graça, viverão de glória após glória, pois o reino de Deus é chegado aqui, neste local, na igreja. O reino de Deus não é com palavras eloquentes, o reino de Deus é com poder, não com persuasão de palavras, mas com poder, para que a sua alma entenda que o Senhor Jesus é o dono da sua vida. Ele tem a sua vida, o seu futuro nas mãos dele, os seus negócios, a sua casa, os seus imóveis, os carros, as suas roupas, tudo que você tem foi dado pelo Senhor. Começa a dar glória ao nome de Jesus agora. Dá glória pelo tênis que você está usando, dá glória pelo tênis que você está usando, dá glória ao Senhor pela comida que você teve, e começa a dar glória ao Senhor, porque muito mais Deus diz: aquele que busca o meu reino em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a palavra do nosso grande Deus, e quem não crê é quem não vai ver, mas quem crê, você verá a glória do Senhor. Pode olhar para o alto mesmo, só vem do alto. Deus, está escrito na tua palavra, os meus olhos, elevo os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem, o meu socorro sempre veio no passado, vem no presente e virá no futuro, do Deus de Israel, Jesus Cristo de Nazaré. E é no seu nome que nós falamos nessa noite. Oh Deus, quando os discípulos oravam, oh Deus, quando eles manifestavam, falar do Senhor era impossível naquela época, era impossível ter resultado, era impossível ter crescimento. Oh Deus, quando a gente olha para a igreja hoje, a gente pensa: é impossível encher essas cadeiras, mas Senhor, o que há de impossível para ti, Senhor? Nada. Então encha-nos com teu poder, Senhor, como o Senhor encheu Pedro, como o Senhor encheu Paulo, todos os seus discípulos, e eles ali foram de simplicidade, com simplicidade e humildade, ganhando pessoas para ti, Senhor. Essa é a história. Essa é a história. E a história não é para a gente ficar perdido no sonho americano, não. A história é para a gente, como Estevão, olhar para cima e ter os olhos fitados, fixados no grande Rei, o Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Salvador. Salvador das nossas almas. Glória a Deus. Salvador das nossas almas, Senhor. Deus, esse povo está sendo cheio, preparado pelo Senhor para cumprir o teu ídolo, Pai.
Tu és santo, ó Deus. Tu és santo, Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o É grande. Sabe por que é grande? Que você não conseguiria sair. Deixa Deus fazer te usar. Te usar com unção. Que quando você chega em um lugar, as pessoas vão notar tem algo diferente ali. Aleluia. O poder, caminhar no poder do Senhor Jesus. O aroma dele. Ele te chama de filha. Filha. Tem tantas coisas que a gente quer que às vezes as pessoas falem pra gente. Mas sabe o que faz sentido para sua alma? Filha. Sabe por quê? Filha tem um pai, e o pai cuida, o pai ama. Alguém dá um abraço nela, dá um abraço nela aqui, por favor. Filha, dá um abraço, pode dar um abraço nela, Deus vai te usar. Filha, você é filha de Deus. Aleluia. Filha do Senhor Jesus. God has great promises for you. You are growing. You know what? I'm going to speak English because English is better for you. Yeah? When you decided to get baptized, there were so many people there. And you could have easily said, I'm so embarrassed. I'm never going to do anything. No, me? No way. But you came to me. And you said, I want to get baptized. And I said, Jesus, you're doing great work in his life. Jesus was never really ashamed of you. Sometimes you feel a little ashamed and embarrassed. But he's taking you by the hand. And there's a lot of things in your life that you wish you were different. But Jesus is going to be the difference that you're looking for. One of the things that I learned in life is always to call him my Heavenly Father. He is your Heavenly Father. And the Heavenly Father never abandons you. He is always there. He wants to start speaking to you like Samuel. God was calling him, and Samuel was like, what? He didn't get it, but God was speaking to him. You have something great from God in your life. And it started with a small seed, I know, but it's growing. Your baptism was not in vain. God saw you. You know why? There was a multitude of students. Then you saw there was a lot of students, but I believe God just speak to you. It's like, hey, I choose you, Victor, to be mine. You belong to him. Continue to learn and read the Bible and study the Bible. God's going to open things, and you saw some of the things that I showed you there. God's going to show you way more, many more things, to his, for his glory, for you to have joy. Okay, he loves you. Don't isolate yourself. Get out of your room sometimes. Okay, say hi to people. Yeah, socialize a little bit. God has got great plans for you, man. I'm so proud of you. Everyone is proud of you. Man, it's like a story to tell. You know? You came from like there's so many students. You came, I want to get baptized, and I'm like, wow. That's bravery. You were brave, courageous. God has something great for you. Amen. Aleluia. E o número de discípulos vai aumentar aqui, nesta igreja. Aleluia, Jesus, tu és santo. Mas é necessário uma coisa. Eles se reuniam constantemente para orar Eita Deus. e para ministrar a palavra. Amém?
horário, não, a gente pode ficar, não sei, 10 horas. Ó, tem 5 minutos pra pegar a sua mesa aí. Obrigado pelo teu Espírito nessa noite. Vivifica, Senhor, a tua palavra nos nossos corações. Que a luz de Cristo nessa noite brilhe mais intensamente, Senhor, diante dos nossos olhos. Remove todas as escamas dos nossos olhos, Senhor. Oh Deus, fortalece cada pessoa que está aqui nessa noite. Oh Deus, eu creio que os discípulos ali, quando eles espalhavam a tua palavra, eles deveriam pensar: por que somos a minoria? Mas a cada vez que eles se reuniam, eles, talvez até mesmo com medo, sem entender ali, quando o seu poder se manifestava, eles aumentavam a força interior. Aumenta a nossa força interior, Jesus. Fala para Jesus o que você deseja que Ele faça na sua vida. Aprenda a pedir para Jesus. Você pode pedir uma casa, Ele está falando assim: quer te dar as nações. E você está casa, e nações. Aprende a pedir para Jesus. Força, paz. Oh Deus, me dá palavras para ganhar almas. Deus, aleluia, Jesus. Deus, me dá favor. Tem pessoas que estão precisando do favor de Deus lá no trabalho. Essas lutas que têm acontecido têm te desanimado. Contendas. Deus está falando: começa a falar o meu nome lá. Talvez quando você estiver a ponto de explodir no seu emprego, vai lá e fala, vai no banheiro, vai na cozinha e fala: Jesus, eu quero te dar glória que o Senhor está aqui. Ou se você não conseguir falar, você fala: Jesus, me fortalece nesse momento. Às vezes a gente acha que a melhor opção é ser tirado do fogo, e você vai perder o milagre. Não pede para ser tirado do fogo, não. Já fiz essa oração, já. Deus, me tira desse lugar, mentira. A gente fica: mentira. E Deus fala: só quero fazer um milagre ali. Sabe por quê? Quando os amigos de Daniel foram lançados na fornalha, imagina que eles ficavam: gente, a gente vai ser lançado na fornalha. Eles estavam felizes, não, eles foram lançados, eles não queriam estar ali, mas ali foi a chance de ver o quarto homem. Quantas vezes eu vi, talvez eu sei que eu já orei, mentira, mas Deus falou assim, através talvez de um estudante que escreveu uma mensagem. Aí eu vi Jesus ali no meio do fogo comigo. É melhor. A gente quer de um jeito, Jesus fala: não é diferente, mas o jeito dele é sempre melhor. O jeito dele é sempre melhor, porque o que ele tem em mente para você é um crescimento maravilhoso, gigante. Cara, eu pensava, realmente orando do banquinho, eu pensava, tinha em mente assim, que eu queria estudar em Londres. Eu não tinha em mente que eu ia para Israel ganhar muçulmano para Jesus, falar de Deus em outras nações e tal. Não tinha essas. Talvez eu tinha dentro do coração um desejo, mas sabe, Deus o tempo todo Ele tinha muito mais do que eu estava pedindo. Então aprenda a pedir para Ele. Aprenda a pedir. A sua história está sendo. Você está ouvindo a história dele, para a sua história ser transformada e para a sua história simplesmente fazer parte da dele. Não a dele fazer parte da sua, é diferente isso. Nós somos, a Bíblia fala uma palavra assim, enxertados, né, na videira. Nós estamos, como se diz, sendo conectados com essa história que está acontecendo há muitos anos. Então por que a gente falou de Abraão, José, Isaac, Jacó e tal? Porque essa é a palavra do Senhor, essa é a palavra que traz vida para a gente. Amém?
Nós vamos estar aqui, eu sei que está encerrando agora, a gente vai estar aqui, vamos orar mais. Quem quiser oração, vamos estar orando aqui. Mas está sendo abençoado até então? Amém? Está recebendo? A gente tem que aprender. Jesus está ensinando muitas coisas nesses últimos tempos, mas a igreja está fazendo outras coisas. Amém, Jesus. Deus, eu te entrego, Senhor, nessa noite a tua palavra, que foi falada com os nossos corações, falou com o meu. O Senhor está aqui presente. O Senhor é o maior bem, o maior tesouro que nós podemos ter, Senhor. O maior tesouro não é o sonho americano, nem se compara, Senhor, com a paz do Senhor. Oh Deus, porque eu sei, Deus, o Senhor sabe, Deus, que paz não é sinônimo de riqueza, mas quem tem paz é rico. Oh Deus, no nosso pouco, Senhor, faz os teus milagres, Pai. Faz os teus milagres, Senhor Jesus. Guarda as nossas famílias, Deus. Oh Deus, os casamentos. Oh Deus, os filhos. Tão difícil criar filho. Eu vejo trabalhando com os jovens, tão difícil criar os filhos nessa era que tecnologia tem realmente dominado. Mas dá graça, Senhor, dá sabedoria. Instrui o teu povo, Senhor Jesus, no caminho que devemos andar. E que possamos ser, Jesus, a mensagem, que possamos ser radicais, discípulos radicais, Senhor. Nós vamos sofrer, vamos, mas nós vamos ver a glória que a gente vai ver é muito maior, vai ofuscar como um eclipse todo e qualquer sofrimento que passamos, Deus, por Deus. Então nós prosseguimos, olhamos para Ti, para o alvo, mesmo estando dentro do poço. Na hora que o Senhor quiser nos tirar, o Senhor pode nos tirar. Mas nós vamos olhar, Senhor, para a promessa do Senhor. É assim que o povo do Senhor vive, com essa promessa cravada dentro do coração. E quando as tribulações vêm, essas promessas ficam cada vez mais doces. Eu sei que o Senhor lembrou cada um aqui nessa noite das suas promessas, Senhor. Obrigado pelas palavras, cada palavra liberada, Senhor, nessa noite. Oh Deus, palavra de fé. Leva-nos em paz para as nossas casas. Oh Deus, e que possamos continuar meditando, Senhor, comendo, digerindo essa palavra viva do Senhor Jesus, Senhor. Nos dá instrução, leva, Senhor, leva cada pessoa aqui, Deus, para outros lugares, sim, Deus, para testemunhar, Pai. E que todos aqui venhamos saber que aqui é um lugar de treinamento, Senhor. Treinamento. As nações esperam por Ti, Jesus. Oh Jesus, e nós estamos aprendendo essa história, Deus, mais um pouco que a gente aprende para contar essa história de amor, Deus, que nos salvou e que vai salvar o mundo inteiro. Amém? Que Deus abençoe vocês, uma alegria, uma honra estar aqui. Vamos orar, vou estar aqui ainda. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela honra, viu? Amém. Nós estamos unidos, hein?